Nada melhor do que uma aguinha fresquinha, né? Bom dia, meus irmãos, irmãs, amigos, simpatizantes da Palavra de Deus, admiradores da verdade sagrada. É um prazer estar com vocês. Eu sou Natanael Santana e este é o canal Origens da Fé. Hoje nós queremos falar de um assunto que foge aos padrões denominacionais e judaicos da atualidade. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se. Esse assunto eu já falei aqui no vídeo, mas muitas pessoas, elas parece que não gostaram muito bem do assunto, visto que eu, Natanael Santana, vosso irmão e amigo, não sigo as linhas tradicionais, os ensinos e os entendimentos tradicionais centenários das denominações, sejam elas protestantes, sejam elas católicas, sejam elas do atual farisaísmo, que é o judaísmo atual, baseado nos antigos fariseus. Sim, mesmo as religiões chamadas judaicos messiânicas hoje, elas seguem o que os judeus seguem, aquele caminho, aquele ramo farisaico dos dias de Cristo, cujos ensinos Jesus ele advertiu seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 6 e 12. Leiam e vocês entenderão do que eu estou falando. Bem, amigos, eu gostaria de falar de início sobre este assunto que já foi falado no vídeo, que é quando começa um dia nas escrituras hebraicas. Talvez você diga, meu irmão, o irmão sabe que a vertente atual, a vertente judaica atual, diz que um dia começa à noite, irmão. Então o irmão vai dizer que o dia não começa à noite? Ou o irmão vai confirmar? Já falei para vocês, este canal não segue linha de raciocínio humano. Não é que eu despreze tudo quanto é falado pelas denominações, mas temos que ser seletivos. Por quê? Porque as denominações estão impregnadas com entendimento e com ensino falso. Falsos raciocínios que se introduziram nas religiões. E principalmente no judaísmo moderno, como já falei, que é baseado na escola farisaica. Bem, para a gente falar sobre esse assunto, irmãos, amigos, nós temos que abrir a nossa Bíblia e ver o que ela vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 5. Vamos ver. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. E a força ativa de Deus, ou seja, literalmente o Espírito de Deus, movia-se por cima da superfície das águas. Note, irmãos, note, amigo. Aqui, Deus está preparando a terra para a nossa habitação e a sustentação de vida no planeta. Mas aqui a Bíblia diz que havia escuridão sobre a superfície das águas. Temos que deixar claro que os 6 dias criativos não começaram no versículo 1 e nem no versículo 2, ok? Porém, o versículo 3 vai nos mostrar, a partir de agora, quando começa o primeiro dia. Sim, o verso 2 falou de uma profunda escuridão sobre a superfície das águas. Não havia luz, não havia dia, mas aqui a Bíblia denominou esse período indeterminado de escuridão como sendo noite. Você viu a palavra noite ser dita aqui? Não? Você viu a palavra dia ser dita aqui, até agora, até o versículo 2 de Gênesis capítulo 1? Não? Parabéns, você é uma pessoa observadora. Nem toda escuridão é noite. Por exemplo, se você for até o profundo do mar, onde a luz do sol não alcança, você vai ver uma profunda escuridão. Sim,
Aí você poderia dizer que aquela escuridão que está lá no fundo do mar, onde a luz não chega, ali é dia? Não. Você pode dizer que ali é noite? Não. Se você fosse levado desacordado até o profundo do mar, e quando lá acordasse nessa parte onde a luz não chega, você não saberia dizer se era dia ou se era noite. A mesma coisa em lugares escuros, em cavernas, onde a luz também não bate. Mas aquela escuridão que está ali, é dia ou é noite? Você não pode determinar aquela escuridão. Apenas dizer que há uma profunda escuridão. É isso que Gênesis, capítulo 1, versículo 2 está dizendo. Havia uma profunda escuridão, não havia luz do sol, luz das estrelas, nada, nem um raio de luz penetrava aqui até a superfície das águas. Então vamos ver agora quando é que Deus começa a trabalhar nos seus 6 dias criativos. Veja, diz assim, versículo 3. E Deus passou a dizer, venha haver luz, e veio a haver luz. Agora sim, Deus começa a emitir a sua voz e a criar, pois pela palavra de Jeová todas as coisas foram criadas. Aí diz, verso 4, depois Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e a escuridão. Você já observou a imagem do planeta Terra completo? Você já observou que em uma parte, em uma parte do planeta, nós vemos a luz clareando, um planeta clareado, mas a outra parte mergulhada em trevas, em escuridão? Você percebe que a luz está separada da escuridão. Existe uma linha imaginária. Se você puder fazer essa linha imaginária, você vê que existe um limite entre a escuridão e as trevas. Sim, foi nesse período que veio a haver isto aqui no planeta. Uma parte escura e uma parte clara. Depois de Deus ter dito, venha a haver luz, porque antes o planeta inteiro estava mergulhado na escuridão. O verso 5 diz, depois que Deus fez separação entre a luz e as trevas, e Deus começou a chamar a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Então, meus amigos, quando foi que começou o primeiro dia? Foi quando veio a haver luz? Ou quando ainda era trevas? Aqui diz que Deus chamou a luz de dia, mas as trevas ele chamou noite. Então nós vemos, como falei, nas imagens do planeta Terra, desse lado a luz e desse outro lado as trevas. Então a parte iluminada do planeta Deus chamou de dia. E a outra parte escura Deus chamou de noite. Para você que está dizendo, então, irmão, veja, Deus começou a trabalhar na escuridão. E Deus chamou essa escuridão de noite. Não, como foi explicado, a escuridão que havia antes não é denominada nem de noite e nem de dia. Apenas quando a luz aparece, aí começa os 6 dias criativos. Deus trabalhou durante o dia. Por isso que Jesus mais tarde diz, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sim, Deus trabalhou no momento em que ele disse, haja luz. Aí a Bíblia diz, e veio a ser noitinha e veio a ser manhã, primeiro dia. Mas você viu quando foi que veio a ser noitinha? Foi antes de Deus dizer, haja a luz, ou foi depois? Foi depois. Então Deus criou a luz, fez separação entre a luz e as trevas. Então, depois que Deus criou a luz e que veio a haver a luz do dia e não a luz da noite, é que Deus disse, e veio a ser noitinha.
Ou seja, aqui a Bíblia, nos 6 dias criativos, está descrevendo os períodos do dia. Deus trabalha, vem haver luz. Aí Deus para de criar por um período chamado noite e veio a haver noitinha. Aí, depois da noitinha, termina o primeiro dia. Veja, 24 horas desde que a luz apareceu. Aí, no outro período, depois da noitinha, quando o primeiro dia termina, que diz que veio a ser manhã. Note, sempre que diz que veio a ser manhã, primeiro dia, veio a ser manhã, segundo dia, veio a ser manhã, terceiro dia, e assim por diante. Então, a Bíblia diz que Deus só começa a trabalhar quando terminou a noite e começou uma nova manhã. Aí a Bíblia novamente diz que Deus começou a fazer as coisas. Veja o verso 6, por exemplo, diz assim, ó, depois de dizer que foi manhã, primeiro dia, e essa palavra é primeiro dia, poderia sim, para uma melhor compreensão, ser inserido fim do. E ficaria, veio a ser manhã, fim do primeiro dia. Isto daria um entendimento mais correto. E o verso 6, quando terminou o primeiro dia e veio a ser amanhã, do segundo dia agora, porque o primeiro terminou, começa o segundo. Aí diz assim, quando terminou o primeiro dia e pela manhã começou o segundo, é quando a luz surge novamente. Veja, Deus determinou a luz de dia. O verso 5 deixou isso bem claro, que Deus chamou a luz de dia. Então, quando termina o primeiro dia na manhã do dia seguinte, começa o novo dia, o segundo dia, porque é quando a luz ela aparece novamente. E o verso 6 diz que é aí que Deus começa a trabalhar novamente. Quando diz, e Deus prosseguiu, olha, Deus prosseguiu com o seu trabalho, com a sua obra, a parte da manhã. E Deus prosseguiu dizendo, venha haver uma expansão entre as águas e ocorra uma separação entre águas e águas. Deus passou então a fazer a expansão e a fazer separação entre as águas, que havia de ficar debaixo da expansão, e as águas que havia de ficar por cima da expansão, e assim se deu. E Deus começou a chamar a expansão de céu. Notaram? Amanheceu o segundo dia, Deus começa a trabalhar, Deus prossegue na sua obra de criação aqui na Terra, né, nos seus dias criativos, e Deus passou a fazer a expansão, a separar as águas de baixo e as águas de cima. Isso na parte a partir da manhã do segundo dia. Entendeu? Me diz aí. Deus, quando a Bíblia diz aqui, até o verso 5, né? De Gênesis, quando diz que veio a ser noitinha e veio a ser manhã, primeiro dia. Aí, quer dizer que quando amanheceu o dia, Deus esperou 12 horas, esperou voltar à noite de novo para ele começar a trabalhar. É assim que você entende? Tem lógica isso, meu amigo? Tem lógica? Não tem. Deus passa a trabalhar na parte clara do dia e não na noite do segundo dia. Sim, Deus passa a trabalhar pela manhã. Por isso que, depois que Deus faz tudo isso durante o período de luz do dia, aí o verso 8 diz assim, a parte final, e veio a ser noitinha, novamente noite. Veja que a Bíblia deixou claro que Deus, quando amanheceu o segundo dia, Deus não esperou até a noite para começar a trabalhar. Deus começou a trabalhar pela manhã. Sempre que a palavra manhã aparece, a Bíblia diz que prossegue um novo dia de criação. Não é quando a palavra noite aparece, mas sim quando a palavra manhã aparece. E depois desse segundo dia de criação, do período de luz, aí a Bíblia diz assim novamente, ó, verso 8. E veio a ser noitinha e veio a ser manhã, segundo dia. Terminou o segundo dia, após o período noturno. Mais uma vez, para você entender, irmão, que o dia não começava à noite e sim durante o período diurno, já está dizendo, Jeová determinou a palavra dia, começando a partir do aparecimento da luz. Lá no Egito, os israelitas ainda guardavam esse período do dia como sendo a partir
do momento em que a luz começava a surgir no horizonte. Entendeu? Quando a luz começava a surgir no nascente, era que os israelitas tinham isso como o início de um dia. E eu vou provar a vocês. Quando Deus deu a Israel a Páscoa, a lei da Páscoa judaica, Deus disse, capítulo 12, verso 6, e terá de continuar a ser resguardado o cordeiro por vós até o dia 14. O período que a Bíblia chama de dia é o período escuro ou o período claro? Nós vimos que era o período claro, e veio a haver luz, e Deus chamou a luz de dia. Então os israelitas deveriam guardar o cordeiro desde o dia 10, do início do dia 10, até o início do dia 14 de Nissan, o período diurno que começava pela manhã. Eles guardariam o cordeiro até o período da tarde. Veja, o verso 6 disse que até o dia 14, e toda a congregação da Assembleia de Israel terá de abatê-lo entre as 2 tardes. Toda tradução que diz que aqui é entre o pôr do sol e a noite está equivocado, a não ser que entenda que esse período era às 3 horas da tarde, que foi o período que o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, morreu. Ou vai me dizer que Jesus morreu entre o pôr do sol e a noite, como nós entendemos aqui, entre 6 e 7 horas da noite. Veja, o cordeiro era abatido à tarde do dia 14, e na mesma noite dessa data era comido o cordeiro. Sim, a ceia do cordeiro não era no dia 15 de Nissan ou na noite 15 de Nissan, como os fariseus atuais entendem. E é nesta noite. Em que noite? 14 de Nissan. Mas peraí. Epa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Se a Bíblia diz que o cordeiro era guardado até a tarde do dia 14, como é que agora, se o dia 14 começou na noite anterior, como é que agora os israelitas podiam comer o cordeiro na noite da data 14? Tem coisa errada. Era impossível eles comerem o cordeiro na noite do dia 14. Sim, meus amigos. Isto mostra que o dia 14 de Nissan para os israelitas, desde o Egito, na verdade desde o Gênesis, como diz a Bíblia, né? O dia começa com um período de luz e não com um período de trevas. O dia 14 começou com um período de luz pela manhã. O dia 13 começou na manhã anterior, se estendeu pela tarde, até o finalzinho da noite, e até quando findou a noite pela manhã, começou o dia 14. Os israelitas foram e pegaram aquele cordeiro que foi escolhido, e então no período de luz, ainda à tarde, às 3 da tarde, eles matavam o cordeiro. E à noite, ainda dia 14, eles comeram aquele cordeiro. Capítulo 12, versos 6, 8 e 18. Ah, irmão, mas o irmão está equivocado. O irmão está errado. É mesmo? Sim, irmão, porque a Bíblia diz que os israelitas, eles saíram do Egito no dia 15 de Nissan. Após eles terem jantado a Páscoa, eles ficaram ali dentro de casa, né, irmão? Aí de meia-noite veio aquele anjo da morte, mas depois daquele anjo da morte matar os primogênitos, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. E Moisés e Arão saíram de dentro das suas casas. E depois veio aos israelitas, ainda à noite ainda, irmão. Aí os israelitas saíram de suas casas para pedir vasos de ouro, etc e tal. E saíram do Egito ainda naquela noite da Páscoa. Foi mesmo, é? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Quem crê dessa forma que eu acabei de falar, esquece do que a Bíblia diz. Ainda no capítulo 12, versículo 22, vejam a ordem que os israelitas tinham, irmão. Quando eles comessem o cordeiro naquela noite de 14 de Nissan, que era o período após o período diurno do dia 14 de Nissan ainda. O que é que eles deveriam fazer? Diz assim, ó, verso 22. E tendes de tomar um molho de hisopo e mergulhá-lo no sangue da bacia, e tendes de bater a parte superior do portal
e as 2 ombreiras com o sangue que está na bacia. Aí note, e nenhum de vocês devem sair para fora da entrada de sua casa até amanhã. Ou seja, a noite 14 de Nissan ainda, depois do dia 14 de Nissan, do período de luz, os israelitas comeram a Páscoa e ficaram dentro de suas casas até pela manhã. Por que pela manhã? Pela manhã, essa manhã aqui, depois da noite de Páscoa, era 15 de Nissan? Ou era 14 de Nissan? Era 15 de Nissan, irmãos. Amanhã, após a noite de Páscoa, começou o 15 de Nissan. Por quê? Porque os israelitas não saíram à noite, não saíram de noite, na noite 14 de Nissan, que é a noite da ceia. Eles saíram na noite 15 de Nissan, após a Páscoa. Entenderam? Vamos ver isso aqui confirmado? Abram suas Bíblias no capítulo 33 de Números, versículo 3. Irmão, aqui, ó. Aqui a gente tem que ver o que a Bíblia diz. Não pensem que tudo que vem dos judeus, em sentido de religião, em sentido de doutrina, hoje é a verdade. Os judeus se desviaram. E muitos protestantes, muito ramo protestante, a maioria se desviaram também, porque tem nessa primícia na sua cabeça de que se os judeus estão falando, estão seguindo assim, então é assim. Não, irmão, cuidado com o fermento dos fariseus. Números 33, verso 3. Falando sobre a saída de Israel do Egito. E passaram a partir de Ramsés, no Egito, no primeiro mês, que é o mês da Páscoa, né? No dia 15 do primeiro mês. Foi no dia da ceia de Páscoa, irmão? Veja só. No dia 15 do primeiro mês, no dia imediato à Páscoa, os filhos de Israel saíram de mãos erguidas diante dos olhos de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios enterravam os que Jeová havia abatido. Os egípcios começaram a enterrar seus mortos na mesma noite em que eles foram mortos? Na mesma hora? Não. Começaram a enterrar seus mortos no dia seguinte. E ainda à noite estavam enterrando seus mortos, enquanto Israel estava saindo do Egito na noite 15 de Nissan, que é o dia após a noite de Páscoa. Então, o dia 15 de Nissan começou de manhã, pois os israelitas só saíram de suas casas após a ceia, após o anjo da morte passar e após passar a noite. Verso 22 do capítulo 12 de Êxodo. Pela manhã foi que eles saíram de suas casas. Não, irmão, não. Os israelitas saíram antes da manhã. Quer teimar com a palavra? Vamos voltar novamente à ordem e vamos ver se os israelitas e se Moisés cumpriram essa ordem. Verso 22, parte final. Jeová diz assim, ó, capítulo 12. E nenhum de vocês devem sair para fora da entrada de sua casa até amanhã. Eles fizeram assim? Saíram pela noite ainda? Na noite em que cearam a Páscoa? Veja o que a Bíblia diz. Verso 28. Subsequentemente, os filhos de Israel foram e fizeram assim como Jeová ordenara a Moisés e a Arão. Fizeram exatamente assim, ou seja, passou a noite inteira de Páscoa dentro de suas casas, a noite do 14 de Nissan, conforme o verso 8 diz, no capítulo 12 ainda. Existem muito mais provas dentro da Bíblia. O dia que Jesus morreu, por exemplo, começou pela manhã. E Jesus, ele não comeu a ceia principal de Páscoa, que era a ceia com cordeiro. Aquela ceia que ele fez com seus discípulos foi no dia anterior a este período, pois o sacrifício da Páscoa, o cordeiro da Páscoa, não foi sacrificado no dia anterior, mas apenas na hora em que Jesus estava sendo morto, às 3 da tarde. Existem vídeos aqui no canal explicando isso e provando com base na Bíblia. Meus amigos, sei que o que eu estou falando foge ao que vocês entenderam, ao que foi ensinado a vocês, mas é como Jesus Cristo disse com respeito aos fariseus da antiguidade e aos fariseus atuais, que, como falei, o judaísmo atual ortodoxo, ele é baseado na escola farisaica dos dias de Cristo. Os judeus messiânicos,
apesar de dizer que acreditam em Jesus, eles também seguem aquela mesma linha farisaica sobre a qual Jesus disse aos discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Sim, tenham cuidado com os falsos ensinos deles. Obrigado, tenham todos um bom dia. Curta, comenta e compartilha. E qualquer dúvida, escreva aqui, que nós iremos conversar mais um pouquinho. Num vídeo, para a gente dizer todos os detalhes, ter mais provas do que foi falado aqui, seria preciso umas 2 a 3 horas. E esse vídeo já está até longo e eu não gosto de gravar muito vídeo longo. Mas foi necessário. Fiquem todos na paz, um abraço e que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Em nome de Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Amém. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se!